conceito de família, ele está na Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha que fala que é família. Mas o ECA fala sobre a família que ele chama de família natural. Família natural para o ECA são os pais e os seus descendentes. A família extensa é a família que além dos pais, né? Então são os parentes próximos que fazem parte daquela relação de afeto e de afinidade da criança. Família substituta também é colocada no ECA também, é a família que vai substituir os pais quando eles houver por acaso a perda do poder familiar. Então, se houver a perda do poder familiar e ninguém da família extensa puder ou quiser ficar com a criança e o adolescente, essa criança deve ser colocada, né, deve ser direcionada para uma família substituta. O artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece como um dos direitos essenciais de toda criança e de todo adolescente o direito à convivência familiar e comunitária, que se expressa no direito de morar com a sua própria família, pai e mãe, e na impossibilidade de que isso aconteça, de ser criado por uma outra família, mas sempre num contexto familiar, sempre no seio de uma família, seja essa família extensa, tios, avós, irmãos, ou uma família substituta. O Caribe é uma ONG, né, sem fins lucrativos, em Ribeirão, já tem 32 anos. Nós temos atualmente 2 programas em funcionamento. Um deles é o Brincadeira Coisa Séria, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que a gente atende 50 crianças no contraturno escolar, 25 crianças no período da manhã e 25 no período da tarde. As crianças residem aqui nos arredores do Caribe e elas têm as atividades, que são diversas oficinas, e também tem o lanche, né, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. E nós temos também o programa Família Acolhedora, que é um programa que nós atendemos até 10 crianças em famílias acolhedoras, que é através de uma lei municipal, né, de proteção à criança e ao adolescente. O Família Acolhedora é um suporte, né, do judiciário, que é onde a criança, ao invés dela ficar acolhida numa instituição de acolhimento, ela é acolhida dentro de uma família que vai dar todo o suporte que essa criança necessita naquele momento. Tá? É um programa de redução de danos para aquela criança, porque alguma coisa já aconteceu na vidinha dela. Então, ela precisa ir para algum lugar. Né? Então, a família acolhedora vem visando isso, a redução de danos, para que aquela criança possa ser assistida em todas as suas necessidades de afeto, de cuidado, de saúde, até que a gente possa trabalhar com a família dela de origem, reestruturar essa família para receber de volta essa criança. Uma das coisas que a gente tem dificuldade de que essas famílias cheguem até nós, né, que são famílias voluntárias. Esse é um grande desafio nosso, porque além de serem famílias voluntárias, existem alguns critérios, né, para essas famílias chegarem até nós. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a instituição do acolhimento institucional e o acolhimento familiar. São 2 modalidades de um mesmo instituto que visa a proteção de criança e adolescente em grave situação de risco. O acolhimento institucional é o modelo mais conhecido, né, pela população, de uma forma geral é o que existe na maioria das localidades, baseado naquela ideia de instituições. Então a criança vai ou para o chamado abrigo institucional, que é uma casa com capacidade em média de 20 crianças e adolescentes, ou para uma casa-lar, que é uma unidade com capacidade em média para 10 crianças. Ao lado desse modelo, que é um modelo tradicional, que é o acolhimento institucional, existe o modelo do acolhimento familiar, que é, como a gente sabe, inspirado no direito norte-americano, no direito europeu, no qual as crianças e os adolescentes acolhidos, ao invés de ficarem numa instituição, né, oficial ou em uma instituição não governamental, essa criança ou esse adolescente vai ficar aos cuidados de uma família que é previamente cadastrada, né, pela Secretaria Municipal de Assistência Social,
ou por uma entidade conveniada, né, que é gestora desse programa, e exerce, na realidade, a mesma função, né, do acolhimento institucional, só que de uma maneira descentralizada, né? Ou seja, essa criança fica em casas comuns, né, de pessoas previamente cadastradas e orientadas para executar esse tipo de serviço em nome do poder público. Em tese, ele é muito interessante, porque ele seria uma opção, né, ao abrigo, a institucionalização da criança. Então, em vez da criança ficar institucionalizada, né, dentro de um orfanato, como a gente dizia antigamente, ela iria ser acolhida por essa família acolhedora. Privada da convivência com os seus pais, por qualquer motivo, seja pela orfandade, seja pelo abandono ou pela vitimização, ela vai ficar sob a custódia do Estado. A entrada para essas casas, elas se dão por 3 grandes vias. Seria jurídico, né, conselho tutelar e também espontâneo. Isso acontece bastante. Algumas mães que às vezes têm os nenéns no próprio hospital e ali no hospital mesmo elas já assinam um termo que elas não querem a criança e a criança ali fica e chegam até essas instituições. O conselheiro tutelar, ele não retira. Eu não gosto muito de falar essa fala, retirar. O conselho tutelar, ele garante direito. Tem um direito violado lá com a família, o conselho tem que ir. Não é porque está com a mãe que o direito está garantido da criança. Então, quando vocês verem algum conselheiro, às vezes passa na mídia falando que aquele conselheiro tirou o filho e tal, a gente não pode falar realmente o que está acontecendo naquela residência. Então, de primeiro momento, a gente vai lá, leva essa criança para um abrigo, que antigamente era abrigo, hoje é instituição de acolhimento. Então, e lá vai fazer um estudo, se realmente a mãe é usuária, o que está acontecendo, qualquer problema que tiver. Então, no plantão, não tem como a gente avaliar uma situação, será que a mãe está cuidando bem ou não? Tem a denúncia, a gente tem que ir. E se é uma denúncia de violência doméstica, é uma situação que a mãe abandonou a criança por algum motivo, deixa trancada dentro de casa. Hoje, com a família acolhedora, essa criança pode vivenciar o vínculo afetivo, pode vivenciar durante esse tempo esse lar acolhedor, né, entender o significado da família, e isso faz total diferença para a autoestima dessa criança, para o desenvolvimento emocional, cognitivo dessas crianças. A vulnerabilidade social, ela é um conjunto multidimensional, né, que ela diz respeito à condição de fragilidade, desde material a moral do indivíduo de grupos ou grupos, né, diante de riscos produzidos pelo aquele contexto aonde aquele indivíduo está inserido. Então isso nos diz o quê? Que a criança vulnerável, ela pode ser vulnerável tanto na favela, como ela pode ser vulnerável dentro do bairro de classe média. Comparando os dois modelos, na maioria dos casos a gente vê o acolhimento institucional porque é aquele que é mais viável do ponto de vista prático ou mesmo naquele momento inicial. É muito difícil você retirar uma criança de uma família em estado grave, né, como é o que acontece muitas vezes, violência, abuso, e colocar em uma família dessas cadastradas. É preciso, pelo menos inicialmente, na maioria das vezes, que se passe pelo acolhimento tradicional em uma instituição. Até para fazer essa aproximação com essa família cadastrada e etc. Agora, do ponto de vista do interesse da criança, é menos drástico, menos gravoso, menos prejudicial do ponto de vista emocional, social, psicológico para a criança, que ela fique no acolhimento familiar, porque ali ela vai ficar numa casa comum, com uma família, né? Não é evidentemente a família dela, há um desgaste emocional, um sofrimento, um problema aí, né, que tem que ser acompanhado, mas esse desgaste não é tão grande quanto aquele que existe numa instituição em que você tem ali funcionários, né, com um grande número de crianças e adolescentes. Então, o acolhimento familiar é uma medida que muitas vezes é interessante para minimizar o sofrimento da criança, especialmente naqueles casos de acolhimento mais prolongado, né? Às vezes a criança vai ficar muitos meses no serviço de acolhimento enquanto se discute se é o caso ou não de colocar numa adoção ou de devolver para a família. Então o acolhimento familiar é uma medida interessante para propiciar que essa criança ou esse adolescente tenha um convívio de uma maneira mais próxima de uma família do que numa instituição. A importância do vínculo para a criança, ela está ligada com o desenvolvimento
de saúde mental, no desenvolvimento cognitivo dessa criança. Então, assim, quando há a retirada dessa criança, essa ruptura do vínculo da família de origem, seja essa criança indo para o abrigo que já está o processo de destituição do poder familiar, seja ela indo para o abrigo onde ela vai aguardar o processo da destituição do poder familiar, há uma quebra desse vínculo. Porque para a criança, aquele ambiente, mesmo hostil, onde ela viveu até agora, para ela era a realidade que ela tem, né? Então, quando ela vai, por exemplo, aguardar o processo junto a esse núcleo, onde a gente não sabe ainda se vai haver ou não a possibilidade de reabilitação desses pais, para que essa criança continue nessa família, essa criança ela pode ser acolhida por famílias que a gente chamou de famílias acolhedoras, para que a gente consiga preservar nessa criança o sentido de família, o sentido de vínculo afetivo, onde ela possua regras que sejam coesas e claras, e isso pode fazer toda uma diferença para essa criança, introjetando esses valores e aprendendo também junto a essas famílias a entender um pouco desse vínculo, ou manter, né, ou entender a importância desse vínculo afetivo para o desenvolvimento dessa criança. É sempre importante a gente fazer um paralelo, que pobreza não é sinônimo de vulnerabilidade. A pobreza ela pode ser entendida em vários sentidos, né? E a vulnerabilidade, então às vezes a gente tem aquela impressão que toda pessoa que é pobre, na questão socioeconômica, né? A gente acredita que essa pessoa, essas crianças estão sempre em vulnerabilidade. Então é importante a gente fazer esse paralelo, essa diferenciação, né? Pobreza não é sinônimo de vulnerabilidade. A família acolhedora não é uma família substituta, uma família adotiva. São coisas diferentes, né? É uma situação temporária, provisória, para existir durante ali poucos meses, enquanto se resolve o melhor encaminhamento para aquela criança. Porque lembrando que o acolhimento familiar é uma solução provisória, precária, para pouco tempo, não é algo a ser feito por longo prazo. Então, o que se espera é que nesse período, né, a família natural se reorganize para receber de volta aquela criança, ou então que essa criança seja encaminhada para uma adoção. Os programas de família acolhedora devem ser fiscalizados por vários órgãos, dentre eles o Ministério Público. Então, nós temos por função acompanhar esses processos, né, dessas crianças ou adolescentes que estão na família acolhedora, e inclusive visitar as instituições de vez em quando, no mínimo semestralmente. A gente tem que fazer uma visita aos técnicos da instituição, examinar os casos, né, discutir as situações e buscar eventuais soluções nos casos que possam existir os problemas, né? O família acolhedora, ele é assim, a prioridade dele é trabalhar a família de origem dessa criança, né? Então a criança chega para nós, a gente vai investigar o núcleo familiar dela e vai começar a desenvolver o trabalho com essa criança. Não sendo possível, né, a gente informa isso através de relatórios, através do plano individual de atendimento dessa criança, e aí, a partir daí, a gente propõe uma família substituta que vai ser aceita ou não pelo judiciário. Ou inserida num programa de acolhimento institucional, quando ela vai então ser encaminhada para os abrigos, ou ela vai ser inserida num programa de acolhimento familiar, quando vai ser colocada então sob a atenção de uma família previamente preparada, cadastrada e acompanhada pelo poder público. O programa Família Acolhedora ele atende de 0 até 17 anos e 11 meses, né? Normalmente a gente tende a trabalhar com as famílias também o público, né? A criança que está hoje no abrigo em Ribeirão, né? Porque assim, também não adianta, apesar de ser esse o perfil, não adianta a gente também preparar as famílias e não trabalhar com elas qual é o perfil de criança que hoje está abrigada, né? Isso é muito importante, porque a gente sabe normalmente qual é o perfil que está. Senão vai acontecer o que acontece também na fila da adoção. Ter muitos casais cadastrados à espera de adoção e muitas crianças à espera de ser adotadas. Só que o perfil não se encaixa. Então fica todo mundo esperando. Então a gente tenta trabalhar com as famílias já focando qual é o perfil da criança que está à espera hoje nessa realidade das famílias que estão capacitadas para receber essas crianças.
mas o perfil todo é de 0 a 17 anos e 11 meses. No sentido de que, em vez de eu colocar numa instituição, ela ser acolhida por uma família. Mas, todavia, a ideia é que esse acolhimento ele vai ser por um período específico e que não se pode criar vínculos, nem a família pode criar vínculo com a criança, porque sabe que essa criança vai ser retirada dela daqui a 6 meses. Tão pouco a criança, quando ela fica maior, pode criar vínculo com aquela família, já tem ciência de que não pode criar vínculo com a família porque ela também vai sair. Eu não sei se é realmente eficiente. E eu acho que fica pra gente, quando a gente passa por essa experiência como profissional, é o quão importante seria se a gente conseguisse que o profissional que trabalha na prática com aquele profissional que faz a pesquisa, junto com o poder judiciário, que existisse condutas que fossem interligadas, que existisse um trabalho onde todos falassem a mesma língua e conseguisse desenvolver protocolos de atenção, de intervenção juntos, né? Porque às vezes a impressão que eu tenho é que cada um está numa frente falando sobre o mesmo assunto, mas a realidade de cada um vai nos ajudar que a gente possa, através da pesquisa, através da prática e através da questão de legislação, a gente vai poder juntos desenvolver protocolos e projetos onde a gente possa realmente assistir essas crianças da melhor forma, onde a gente consiga desenvolver as questões referentes à saúde mental, cognitiva, emocional, sociocultural dessas crianças. Nós temos um programa de acolhimento familiar implantado aqui em Ribeirão Preto. É um programa que eu qualifico ainda de incipiente pelo número de crianças atendidas. Nós temos poucas famílias que se dispõem a acolher crianças sem que seja para adotá-las, né? Isso faz com que a nossa opção preferencial seja o encaminhamento para a instituição de acolhimento, onde ela vai receber um atendimento coletivo, não personalizado, né? Não é o ideal, mas é o possível. E tem outras dificuldades também, que é a questão do apego, né? Muitas famílias chegam pra gente com esse medo de se apegar a uma criança e falar, eu vou me apegar a essa criança e essa criança depois vai ter que sair, eu não vou querer que essa criança vá embora, né? Então é muito importante para essa criança que ela se sinta realmente amada, amparada, acolhida dentro desta família, né? E é importante também ela aprender a se apegar, a se vincular a alguém. Uma criança que aprende a se vincular, depois a gente trabalha com essa criança, trabalha com essa família acolhedora também, esse desapego, a saída dela, né? E ela mais pra frente vai constituir sua família e vai poder se apegar a outras pessoas, se vincular a outras pessoas. Agora, uma criança que vai para uma instituição de acolhimento, lá ela tem geralmente funcionários que trabalham 12 por 36 e ela não tem aquele vínculo, né, integral com aquela pessoa. E aí ela não aprende a se vincular depois, numa vida futura ela pode ter mais dificuldade. Existe um processualista, né, chamado Francesco Carnelucci. E ele tem um livrinho bem pequenininho, que diz assim, As Misérias do Processo Penal. Ele diz que no direito há algo de miserabilidade mesmo, de que você não tem solução. Então, um pouco dessa questão da adoção, ou da criança que vai para a família acolhedora, que é retirada dos pais, né, que por algum motivo, né, é retirada, perde poder, os pais perdem poder familiar, ou então falece, né, ou ela está numa situação tão pobre, né, tão marginalizada na vida que ela tem que ser retirada, é uma das misérias do direito. Você não vai encontrar uma solução fácil. Pode ser que uma solução seja não ter prazo, pode ser, mas por outro lado pode cair em outras questões, né? Essa falta de prazo. Pode ser que uma solução, e aí eu acredito bastante nisso, que realmente o ECA seja cumprido na questão da equipe interprofissional, que realmente exista assistência social, mas não uma assistência social que faz tudo no fórum,
uma assistência social só para adoção. Não é uma assistência social da Vara Infância e Juventude para tudo, mas é uma assistência social só para criança e adolescente. Uma psicóloga que só faça isso, que atenda só desse modo, né? Que realmente possa acompanhar as crianças e as famílias envolvidas, como família acolhedora, como família substituta, né? Como aqueles que se cadastram no processo de adoção. Então, como as mães que desejam dar seus filhos para adoção. Então tudo, não é que diz que tem uma equipe interprofissional, mas ela existe efetivamente, ela está só para fazer isso. Então eu penso que a solução não está exatamente em se criar muitos institutos, mas em fazer efetivamente o que já está colocado na lei, estabelecido, né? Como ele já está estabelecido. Essa eficiência da nossa legislação que a gente tem que buscar mais, ela buscar ser eficiente. E essa família acolhedora, eu acho que é um ganho, eu acho que é um avanço para nós, mas eu penso que sempre é importante que essa família esteja preparada para receber essa criança, no sentido de ofertar essa criança esses conceitos de família, mas ao mesmo tempo dar autonomia para que essa criança possa retornar ao seu lar, com esses vínculos aí fortes, bem feitos, mas de uma forma onde que ela não sinta novamente uma nova ruptura. Porque tem que fazer um estudo para conhecer a família do outro lado, porque tem criança que é vitimizada com a família biológica, porém, se não tiver esse estudo, pode a criança sofrer nova violência, nova situação de maus trato. Se colocar no melhor interesse da criança, pessoas realmente preparadas para atender e cuidar desse público, dessa população que por si é vulnerável, no sentido de que ela é mais frágil, né, dentro da sociedade, que são as crianças e adolescentes, se tiver realmente pessoas preparadas, me parece que podemos vislumbrar, né, um futuro melhor para as crianças. Mas enquanto colocarmos todos no mesmo barco, sem preparo, só lei em cima de lei em cima de lei, eu não vejo como que isso vai se dar. Pensar na criança, que naquele momento, por aquele momento, naquela vida, determinado momento que a gente não sabe qual vai ser, se vai ser 3, se vai ser 6 meses, né? Ela fez toda a diferença na vida daquela criança. Ela tem um amor ali guardado, a família, que ela pode transbordar esse amor e passar por aquela criança que provavelmente não receberia ele em nenhum momento, né? Não receberia se estivesse no abrigo, poderia receber de uma outra maneira na família de origem, né? Mas não estaria conhecendo esse tipo de amor que essa família acolhedora teve como doar naquele momento. E ela pode ter uma possibilidade de esperança, mas esperança não no sentido da esperança como subjetivo, né? Como um substantivo, a esperança do verbo esperançar mesmo, né? De esperar na ação de alguém, né? Que pode fazer algo por ela e que realmente ela vai fazer e que ela vai lembrar disso em algum momento, independente da idade dela. Aquilo vai ser muito significativo naquele período. Então deixar de pensar no eu e pensar no quanto de diferença vai ter feito na vida dela, que seja 1 mês, que seja 2 meses, mas que aquilo vai ser extremamente significativo, que vai ser marcante na vida daquela criança que não teve outra oportunidade de viver aquilo com aquela família, né? Então a gente pede para as famílias pensarem um pouco nisso, que é um momento que já aconteceu uma ruptura anterior. Então, é um fato, já aconteceu. Como isso aconteceu, o que de melhor eu posso fazer na vida daquela criança para um momento na vida dela, qual período seja esse? A gente vive mais de doações, inclusive, né? Então, tanto para o lanche quanto para as crianças, hoje a gente tem o serviço de convivência, que as crianças ficam o tempo todo aqui com a gente no Caribe, né? A gente tem um valor dessas crianças que é custeado, né, todos os dias, e a maior parte desse valor a gente depende de doações, tá? Nós temos um site, nós temos nas redes sociais canais para as pessoas que querem apadrinhar financeiramente uma criança, porque essas crianças têm famílias, as que vêm todos os dias aqui, né? São crianças que estão com as suas famílias.
mas que tem uma condição financeira precária. Por isso que elas vêm para o Caribe e a gente tem uma forma de ajudá-las de alguma maneira.